Podem sentar, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer a cidade de Uruguaiana, conhecer o povo de Deus, meus irmãos e minhas irmãs que vão morar no céu comigo. Louvar a Deus por ter aberto as portas e ter trazido o meu filho, a minha nora e também a nossa netinha para estudarem nessa cidade e aqui se cumprir também o propósito de Deus em suas vidas. Quero agradecer ao pastor Argemiro, pastor Leandro, por toda a acolhida que eles têm nos dado, mesmo que a comunicação apenas no ambiente virtual ou por ligação, mas eu quero agradecer e pedir ao pastor João que comunique ao pastor Leandro a nossa gratidão, todo o cuidado, toda a atenção que ele tem dispensado a mim e à minha casa. Agradecer ao pastor João pela acolhida, pelas orientações, pela disponibilidade em responder-nos sempre que perguntamos. Que Deus abençoe o senhor e a sua casa, no nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero trazer um abraço do nosso pastor Martim Alves da Silva, pastor presidente da igreja e da convenção no estado do Rio Grande do Norte. Nós servimos a Deus na capital, em Natal, mas a nossa origem, irmãos, é do interior do nosso estado. E louvamos a Deus porque estamos ali servindo ao Senhor com alegria. Também muito me alegrei em poder conhecer a igreja que só acompanho pelas redes sociais. E algo me chama a atenção. E quando algum de vocês tiver a oportunidade de ir a Natal, no Rio Grande do Norte, vocês vão perceber que a característica da Assembleia de Deus em Uruguaiana é muito parecida com a característica da nossa igreja lá no Nordeste. Mas muito parecida mesmo, muito parecida. Os irmãos, a forma de cultuar, o brilho no rosto, e nós louvamos a Deus por isso. E também fiquei feliz porque eu e a minha esposa vamos ter o privilégio de realizar um desejo essa semana, que é cultuar ao Senhor no ciclo de oração. O ciclo de oração foi o lugar que nós nascemos, que nós recebemos alimento espiritual do nosso Deus, aprendendo com as nossas irmãs, como diz lá no Nordeste, as nossas irmãs do Totó. Aquelas irmãs que, quando nós olhamos para o rosto, até o rosto é diferente, porque brilha, tem algo diferente para a glória de Deus. Então, pastor João, já peço sua permissão para estar aqui no ciclo de oração também, com a minha esposa, a irmã Ceissa. E quero pedir a Abidênigo e a Larissa, fica de pé, esse jovem casal. Ele é o nosso filho e Larissa é a nossa filha que casou com Abidênigo, né? E eles estão residindo aqui em Uruguaiana. Sempre que vocês os virem aqui na congregação, dá um abraço neles, aperta a mão deles e diz: ei, vem para cá rápido, porque Deus tem um plano a fazer através de vocês aqui na congregação, aqui em Uruguaiana. Amém, meus irmãos? No nome de Jesus, podeis sentar, meu filho, minha nora. Eles estão com a agenda muito corrida ainda em relação aos estudos, mas esse ano 2023 vai estar mais tranquilo. E principalmente com essa fofinha ali, que é a nossa primeira neta. E para nossa alegria, pastor João, também tivemos uma surpresa, né? Nosso filho André, fica de pé, é o caçula, só temos os dois. Aqui em Uruguaiana foi a primeira Santa Ceia dele. Na ministração que o Senhor trouxe naquela noite muito especial para a glória de Deus, e ele participou da primeira Santa Ceia, nunca mais vai esquecer. A minha primeira Santa Ceia foi em Uruguaiana, onde meu irmão estava estudando com a minha cunhada. Podeis sentar, muito obrigado. E a minha esposa, pastor João, é aquela dali. Fica de pé, vocês. Os irmãos compreendem assim, ela tem esse rosto de criança ainda de 20 e poucos anos, mas isso já tem a minha idade, viu, pastor? Já tem a minha idade, é porque eu estou cuidando direitinho dela, tá certo, meus irmãos? Então, louvo a Deus pela vida da igreja. E uma coisa, algo também me alegra muito, é que eu pude ver os irmãos divulgando a lição da nossa escola dominical, e o escritor da escola dominical nesse trimestre é da nossa terra. É lá do Rio Grande do Norte, pastor Elinaldo Renovato de Lima. E até é possível, pastor, é difícil ele vir aqui, mas é possível ter um encerramento de uma escola dominical com o pastor Elinaldo dando aula ao vivo com a transmissão.
pelas redes sociais e abençoando a igreja de Uruguaiana. Ele é muito acessível, o pastor Elinaldo. Então já fica a oportunidade também de ter um encerramento com toda a igreja do Senhor na escola dominical, com o nosso pastor Elinaldo. Ele vai ficar muito feliz com esse convite. Meus amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 1. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, não feitas por mãos, eterna nos céus. Ore comigo. Querido Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo privilégio de estar na tua casa, ocupando o santo altar, perante a tua igreja, teu povo, Senhor, que foi comprado e remido pelo teu sangue. Diante de teus servos, meu Senhor, que compartilham comigo o santo ministério esta noite. E rogo em nome de Jesus que o Espírito Santo me use esta noite e a tua palavra, ela alcance cada coração, ela penetre cada entendimento, ela mova as pedras, ela faça se juntar o que é preciso, possa ligar, curar, meu Senhor, possa fortalecer e renovar para a glória do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, certamente a vontade de Deus esta noite é que a palavra do Senhor seja ministrada, lembrando-nos, fazendo-nos lembrar dos céus e fazendo-nos lembrar do que é necessário fazermos para chegarmos lá. Quando o irmão Guilherme conduzia o culto esta noite pelo Espírito Santo, o que este homem pregou e ministrou aos nossos corações esta noite, irmãos, é suficiente para limpar, é suficiente para lavar, suficiente para renovar, suficiente para alimentar, fortalecer, irmãos, e nos fazer caminhar com o propósito para o qual Deus nos chamou. A grande verdade, irmãos, é que nós estamos aqui na terra, e mesmo sendo igreja do Senhor, mesmo sendo um povo que aceitou Jesus para ir morar no céu, mas devido à correria do dia a dia, o nosso cotidiano tão desgastante, irmãos, é a nossa natureza carnal que não se converte nunca, não é? Isso nos leva a sofrer ataques do maligno, a sofrer os reveses da nossa fraqueza humana, e muitas vezes, irmãos, o inimigo aproveita isso para oferecer a mim e a você o que ele ofereceu a Jesus. E o que ele ofereceu a Jesus, irmão, tentando Jesus na sua humanidade, logo quando o Senhor estava passando por aquele momento de consagração no deserto, e o que ele oferece ao Senhor, provocando a humanidade de Jesus, a fraqueza da humanidade de Jesus, irmãos, ele oferece a mim e a você também. E o foco dele, irmãos, é fazer com que eu e você perca a visão de cima e foque apenas nas coisas de baixo. É fazer com que eu e você perca o sabor, o prazer nas coisas de cima e pense apenas no prazer temporário das coisas de baixo. É fazer com que eu e você, irmãos, perca a comunhão com os céus para se agarrar em comunhão com o mundo. Olha, irmãos, que negócio que não dá certo para nós de maneira alguma, trocar o banquete que está preparado nos céus pelas migalhas que o diabo oferece aqui no mundo. Mas se nós não nos apercebermos, inclusive num culto como esse, em que Deus ministra aos nossos corações, como vem ministrando, irmãos, nós correremos um sério risco de mudar a visão, mudar a direção, começar a pensar diferente e errar o caminho. E a recomendação bíblica é essa: não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não podemos, irmãos, flertar com o mundo que é oposição ao nosso Deus.
Não podemos. E o que o inimigo fez com Jesus, irmãos, foi tentar fazer com que Jesus flertasse com o mundo, agarrasse aquilo que ele estava oferecendo e perdesse o principal. E o apóstolo Paulo, irmãos, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele diz: porque sabemos, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Temos uma promessa muito grande, irmãos, e temos o que é de mais importante ao nosso alcance. E o que é, pastor? O que é de mais importante ao nosso alcance? O restabelecimento da nossa comunhão com Deus. Tem alguma coisa mais importante do que isso, irmãos? Tem alguma coisa mais importante para o homem aqui na terra do que restabelecer a comunhão com Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? Não tem. E o apóstolo Paulo, ele lembra aos irmãos: este tabernáculo terrestre, o meu corpo e o seu corpo, ele é findo, ele tem limite, ele vai um dia morrer. Um dia a nossa vida temporal aqui vai findar. E aonde está o nosso coração? E Paulo traz essa recordação. Ele traz esse entendimento, a lembrança dos irmãos. Olha, Deus, o nosso Deus, preparou algo muito maior. Agora, irmãos, eu aceitei Jesus no ano de 97. Eu tinha em torno de 17 anos de idade. Nasci num lar católico, de uma região muito católica do nosso estado, a região Seridó. Ao ponto de minha mãe, eu como filho mais velho, ela olhou para mim e disse: você para mim morreu. E olha que mãinha me amava. E meu pai olhou para mim e disse: se você for ser crente, você está deserdado. Você não tinha muita coisa não, irmão, só umas vaquinhas, uns bichinhos lá no sítio. Mas pai disse: você está deserdado. Mas no meu coração ardia uma chama, ardia algo que me fazia entender que não tinha nada mais importante para mim na terra do que Jesus de Nazaré. E eu olhei para painho, para a mãinha e disse: olha, painho, maninha, eu lamento muito, dessa vez eu vou desobedecer vocês. Eu não estou indo fazer nada de errado, eu estou indo servir a Deus, eu estou indo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E quando Jesus me resgata do mundo, irmãos, quando Jesus me resgata da cegueira, quando Jesus me resgata de uma cultura, de um modo de viver diferente do que nós temos hoje, quando Ele me tira, irmão, do lamaçal de pecado, quando Ele me tira da condição de beber água podre e comida estragada do mundo, e me lava e me purifica, e eu sinto o seu perdão, e eu sinto Deus abraçar a minha alma, e eu sinto Ele aquecer a minha alma, irmãos. Eu tinha certeza que a partir dali, verdadeiramente, eu tinha nascido de novo para viver a vida que Deus tinha preparado para mim. E para minha surpresa, quando eu olho a minha foto de uma semana atrás e agora fizeram uma outra foto minha, em uma semana já tinha diferença no semblante. Esse negócio de ser crente, irmãos, e servir a Deus é maravilhoso, é sério, é coisa grande, é especial. E quando o Senhor me resgata do mundo, irmãos, eu aprendi que eu tinha muita coisa no reino de Deus a descobrir. Eu aprendi que a Bíblia era muito mais profunda do que eu imaginava. Eu aprendi que dobrar os joelhos me levaria a ter um diálogo, um relacionamento diferente com Deus.
E a partir dali, irmãos, concretizou-se na minha vida o propósito de Deus. Eu era cego, perdido, sem Deus e sem salvação, apesar de ter uma educação religiosa, mas agora eu estava provando da água da vida e sentindo o prazer de ver, sentindo o prazer, irmãos, de ver o céu mais perto. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei, irmãos, em quem tenho crido. E estou certo que o crente em Jesus, irmãos, não precisa flertar com o mundo. Eu estou convicto, irmãos, que as igrejas não precisam ser semelhantes ao mundo. Eu estou convicto que nós não precisamos imitar o mundo para segurar ninguém na igreja. Porque, irmãos, o que segura crente na igreja não é sermos parecidos com o mundo, não é as inovações que o mundo está trazendo para as igrejas. O que segura o crente na igreja, irmãos, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com o Senhor. E aí tem muitos pastores que infelizmente estão caindo no canto maligno, no engano, no engodo. E estão permitindo que as igrejas, irmãos, ao invés de se tornarem verdadeiras adoradoras, verdadeiros adoradores, verdadeiro ambiente de transformação espiritual e também social, comece a se tornar ambientes, irmãos, muito próximos, parecidos e até idênticos ao mundo. E isso não transforma crente, isso não transforma crente nem leva ninguém para o céu. Não precisamos imitar o mundo. Flertar com o mundo, irmãos, buscar a semelhança com o mundo, é pedir para morrer espiritualmente. E aí nós estamos vendo tantos irmãos, tantas irmãs vacilando, deixando de vigiar, e começam a relativizar o santo e o profano. E começam a relativizar. Isso não tem nada a ver. Sabe por quê, irmãos? Porque estão descumprindo o que Jesus mandou. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 7, capítulo 6, verso 46. Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a correnteza naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha o que diz Jesus: por que me chamam Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? E a recomendação bíblica aqui é tão simples, irmãos. E eu e você precisamos fazer isso todos os dias. Mas todos os dias. Olha, é muito bom chegar na igreja e cumprimentar o pastor. Sim ou não, irmãos? É muito bom chegar na igreja e ver o irmão Jesse com essa educação, né?
É muito bom chegar na igreja e ver o coração aí chamuscado do irmão Guilherme, né? Chamuscado assim, aceso. É muito bom chegar e ver os irmãos cantando e adorando a Deus. Não é bom, irmãos? Mas é muito melhor, pastor João, eu e você chegarmos todos os dias diante do Deus a quem servimos, seja de pé, sentado ou de joelhos. Pai, eu estou aqui. Quando Jesus disse que era importante, necessário edificar a casa, mas antes de edificá-la, cavar bem fundo os alicerces, cavar bem fundo para pôr alicerce em fundamento sólido. E eu estava até mais ou menos assim em dúvida, mas quando eu vi Deus usando o irmão Guilherme ministrando, quando eu vi o irmão jovem, cantou por último aqui, você está construindo em qual fundamento? Eu disse, Senhor, certamente é a palavra. E a recomendação bíblica é essa: cava bem fundo até encontrar a rocha, e aí você constrói a sua vida. E quando normalmente nós ministramos sobre casa, irmãos, nós pensamos em família, mas não podemos pensar em família sem antes pensar na casa, no tabernáculo que sou eu e você. Então a minha vida, a sua vida individualmente, nós precisamos, irmãos, cavar todos os dias, até colocar, até firmar a minha vida e a sua no alicerce verdadeiro, que é a rocha. Pastor, e como é que eu vou cavar? É simples demais, irmãos. O crente cava todos os dias, buscando aprofundar e colocar o alicerce da sua casa, da sua vida, da sua existência, no lugar mais firme que existe em toda a criação, que é a rocha, que é a palavra, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Ele cava primeiro orando. Orar é fácil? Não é, mas é necessário. Eu me lembro quando eu era líder de jovens e projetamos um trabalho e aquele trabalho não foi tão bom. E eu fui conversar com um pastor, e aquele pastor olhou para mim e disse: quanto tempo você orou apresentando a Deus esse projeto, esse evento? E eu baixei a cabeça e disse: pastor, eu orei muito pouco. Crente em Jesus, Deus entregou a mim e a você tesouros, privilégios que o mundo não conhece, mas eu e você conhecemos. E um deles é a oração. Cavar, irmãos, é orar. Quantos de nós, irmãos, não estão... Me permita, pastor, eu não estou doutrinando, eu estou apenas ministrando a palavra, porque doutrinar cabe ao pastor da igreja. Mas quantos crentes, irmãos, Brasil afora, não estão mais nem orando 15 minutos por dia? E aí perde de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Perde de usufruir das maravilhas que é sentir o abraço de Deus, a aproximação de Deus. O meu Deus e o seu Deus é Deus de relacionamento, irmãos. E todos os dias, observe, a Bíblia nos diz lá em Gênesis que ele, na viração do dia, ia falar com Adão. Eu creio absolutamente, irmãos, de maneira inequívoca, que Deus todos os dias, quer falar comigo e com você. Quer. Esse é o Deus de amor que nós conhecemos. Cavar é fácil, irmãos? Não. Cavar dá trabalho.
Cavar requer ferramentas. E às vezes algumas estão assim, bem desgastadas, mas a gente vai usando, vai cavando. E alguns de nós, irmãos, estamos cansando na caminhada, porque paramos de cavar. Olha que contradição. O corpo físico nosso cansa porque trabalha. Mas a nossa vida espiritual, ela cansa quando nós deixamos de trabalhar como o Senhor nos orientou. Cave até encontrar o alicerce. Cave até encontrar o alicerce verdadeiro, a rocha, o lugar firme, inabalável, para você firmar a sua existência, a sua casa temporal, a sua vida. Então o Espírito de Deus nos trouxe aqui esta noite, irmãos, para ministrar os nossos corações desde o início do culto, apontando que o céu é real, que Deus verdadeiramente existe, e recomenda a mim e a você que todos os dias cave mais na oração. E é interessante quando cavamos em oração, nós não desistimos da caminhada. É quase semelhante àquele homem que nas minas de ouro, nas jazidas de pedras preciosas, ele sabe que encontrou a veia, está dando um trabalho grande, mas ele sabe que está na direção certa e vai encontrar. Assim é quem ora também. E quanto mais vai orando, mais vai se aproximando do nível de onde Deus quer que nós cheguemos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem ora, irmãos, não cansa. Quem ora, irmãos, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Pastor, o senhor já viu que é mais fácil se desviar? Aqueles teólogos assim, que como eu posso dizer, que se envaidecem do conhecimento e esquecem de orar. Às vezes a gente vê cada teólogo até negando os rudimentos da nossa fé. Mas normalmente quem ora e quem tem intimidade com Deus, não conhece a Bíblia como esses outros conhecem, mas não se desvia. Por quê? Porque encontrou a fonte da vida. Eu sei em quem tenho crido. Deus é inconfundível, irmãos. E Ele todos os dias quer falar comigo e com você. No jardim dele aqui na terra, é até quente, mas é o jardim dele aqui na terra, aqui, Uruguaiana. Deus quer falar conosco em Uruguaiana, lá em Natal, em qualquer lugar que nós estivermos. Bendito seja o nome do Senhor. Cave. Pode cavar. Pastor, dá trabalho, cave. E quando você encontrar de uma maneira contundente, sólida, a rocha da salvação, a rocha que é Cristo, aí você vai dizer: aqui eu vou firmar a minha vida, aqui eu vou firmar a minha casa. E algo lindo, irmãos, é que quando a construção ela é colocada sobre o alicerce, a obra se torna uma. O ferro, o concreto, o cimento se mistura e se torna um. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Quando nós conhecemos Deus, irmãos, e nos relacionamos com Ele em oração, ao ponto de firmarmos a nossa vida diretamente nele, na rocha, nós nos tornamos um com Ele. É importante que eu e você possamos orar de maneira intensa, real, verdadeira. Seja sussurrando, chorando, gemendo, seja sorrindo, até que eu e você sejamos um com Ele.
O meu primeiro pastor era analfabeto. Ele não sabia ler. Até que um dia, eu não sei nem se hoje se usa essa expressão, mas a assinatura dele era com a digital. E ele aceitou Jesus. E quando foi um dia, ele pegou as Sagradas Escrituras e começou a ler. Aleluia. E ele começou a chorar. Ele lia e chorava. Irmãos, ele não lia nada, mas ele começou a ler. E ele disse: Cati, que o nome da esposa era Catarina. Cati, vem cá. Olha aqui, Cati, se eu estou lendo, Cati. E quando ele lendo, e ela começou a chorar e disse: Bastim, que o nome dele era Sebastião. Tu estás lendo. E a minha igreja, irmão, lá no interior, nunca cresceu tanto quando aquele homem estava à frente do rebanho. Um homem simples, de coração quebrantado, mas que orava. E ele ensinou a todos, e fazia questão às vezes. Ele era bem simples, era uma casinha de conjunto. Casinha de conjunto é aqueles programas de governo que faz todas as casas iguais. E lá na casa dele, no quarto dele, tinha 2 cadeiras. E um dia eu passando, e eu perguntava muito, e eu dizia: pastor, e essas 2 cadeiras no seu quarto? É para o senhor e irmã Catarina orarem? Ele disse: não, meu filho, essa cadeira aqui é minha, e essa daqui é de Jesus. Porque todas as vezes que ele dobrava os joelhos para orar, ele tinha certeza que Jesus estava ali. Quando você for orar, não vá só orar porque está precisando de algo da parte de Deus, porque isso vai lhe levar a fazer uma oração agoniada, apressada, angustiada. Ore, sim, por isso, mas busque todos os dias orar a Deus, se relacionando com Ele, contando para Ele as suas fraquezas. Ora, irmãos, quando eu e a minha esposa vamos ministrar para casais, você está achando que eu me coloco num pedestral lá em cima? Coloco não, irmãos. Você está achando que eu apresento a minha família como perfeita? De maneira alguma. Não. E às vezes nós crentes temos um mau costume de querer mostrar que somos o super-homem, a Mulher Maravilha, que nada, irmãos. Somos limitados, frágeis. Agora temos um Deus grande, lindo e maravilhoso, que nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçarmos. Aleluia. Todos os dias nos ensina: arrependa-se e continue. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Conta para o Senhor. Fala com Ele. Apresente a Ele todas as suas fraquezas. Todas elas. Tem um vício ainda? Tenho, pastor. Conversa com Deus sobre esse vício. Pastor João, Deus vai dar as costas para quem tem um vício? Vai não. Ele ama. Ele transforma. Então conversa com Ele. Aí às vezes tem irmãos e irmãs que por causa de uma fraqueza quer deixar os caminhos do Senhor, desanima. Não, continue cavando. Continue cavando. Se parar de cavar, cansa. Aí você diga até assim: rapaz, é interessante, quando eu trabalho no pesado, meu corpo cansa, mas quando eu trabalho cavando, até encontrar o alicerce que Deus me orienta, eu renovo as minhas forças.
Conversa com o Senhor sobre as suas fraquezas. Na oração. Fala para Ele tudo. Tudo que o inimigo lhe tenta na sua carne, fale para Ele. E quando você menos esperar, no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus, eu digo esta noite, Ele vai arrancar da sua vida esse câncer. E não vai deixar raiz nenhuma. Vai deixar tudo cicatrizado. E vai lançar para longe de você. Você crê? Bendito é o nome do Senhor. Então todos os dias, cave até encontrar o alicerce, a rocha chamada Jesus, e estabeleça a sua casa todos os dias nele. A sua vida, orando, falando com Deus. Aí você vai falar com o Senhor os seus sonhos, os sonhos da sua família, você vai interceder a Deus pelas pessoas e você vai orando. Deus é Deus de relacionamento. E uma vez que a sua vida, como a minha, estiver alicerçada na rocha, que é Jesus, que é esta palavra, dela não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, porque nela há segurança e confiança. E sabe o que vai acontecer? O vento vai soprar, as águas vão correr, vão bater forte na minha casa e na sua, mas nós não cairemos. E aí vamos contagiando esposo, esposa, filhos, e daqui a pouco cada um está afirmando a sua vida, a sua casa na rocha. E é inevitável, que as enchentes batam com ímpeto. É inevitável que os ventos soprem, mas a minha casa e a sua, estando edificada na rocha, o diabo e o mundo jamais haverão no chão, caída, destruída, porque o nosso Deus é forte, é poderoso, e faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Minha irmã, meu irmão, a sua fé e a minha não é vã no Senhor. A fé que a senhora vem alimentando até o dia de hoje, que o Senhor vem alimentando até o dia de hoje, é a fé verdadeira. É em Jesus, o Filho do Deus vivo. Quantos estão dispostos a continuar cavando todos os dias e firmar sua casa na rocha? Bendito é o nome do Senhor. Quando nós cavamos, irmãos, o altar é diferente. Quando nós cavamos, o conjunto é diferente. Quando nós cavamos o conjunto eletrônico, os louvores são diferentes. Quando nós cavamos em oração, até o instrumento tocado é diferente. Eu me recordo agora, tivemos um congresso ano passado, congresso feminino, e a minha esposa chegou para mim e disse: meu filho, a composição da bandinha setorial, porque a nossa capital é dividida em 42 setores. Cada setor tem de 4 a 8 ou 9 congregações. E ela chegou para mim e disse: estamos tendo dificuldades. E Deus me deu uma palavra. E quando nós chegamos naquela reunião, irmãos, a palavra que Deus me deu
foi para que elas, antes de ensaiarem, tivessem um encontro com Deus na oração. E quando elas começaram a orar, foi diferente. A minha esposa, irmãos, essa mulher era tão tímida. Eu vou falar da sua vida aqui, no Rio Grande do Sul. Ela era tão tímida, irmãos, que eu saía com ela, com os irmãos da igreja da nossa cidade, em Campo Redondo, no Rio Grande do Norte, para Santa Cruz, uma cidade vizinha, 20 quilômetros de distância. E ela entrava no ônibus, e a irmã, eu colocava ela perto da irmã que mais falava. E Ceissa entrava no ônibus e dizia assim: Pai do Senhor, que lá nós temos esse hábito, a paz do Senhor. E a irmã dava a paz do Senhor, e a irmã começava a falar, e Ceissa só fazia baixar a cabeça assim, concordava, e não dizia mais nada. A não ser quando o ônibus parava, ela dava a paz do Senhor de novo e ia para o compromisso. Mas um dia, irmão, na nossa cidade, foi lá um moço que tocava instrumento. Mas aquele homem orava. E o instrumento que ele tocava, irmãos, era um instrumento meio diferente assim do nosso costume. Ele tocava pandeiro. Pandeiro. Normalmente só se toca mais pandeiro em bandinha, né? E aquele homem, irmãos, ele orava. E um dia, quando ele pegou o pandeiro, que tocou, que bateu diferente, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo naquela noite. E a minha esposa foi uma batizada naquela noite, tocando um pandeiro. A quem Deus deu o dom de tocar, pode se consagrar em oração. Se consagre, porque até as cordas, quando você tocar, alcança a alma. Não precisa de performance humana, irmãos. Precisa não. Precisa de unção. E Deus vai fazendo a obra. E desde aquele dia que Jesus batizou Ceissa, de uma maneira diferente, um pandeiro. Essa mulher, se eu estiver perto dela, eu só falo se eu disser: minha filha, agora sou eu. Deus tirou a timidez. Bendito seja o nome do Senhor. E só não anda muito no nosso estado, porque como esposa de pastor, ela me ajuda muito a fazer a obra. Mas Deus fez. Então, cave todos os dias. Agora quero concluir, porque já passei quase do horário. Venha ao culto de doutrina. Venha ao culto de doutrina. Seja alimentado pela palavra. Jamais caia no laço de achar que é porque o pastor, porque é o irmão, e você não vem porque acha que a palavra é a mesma porque você parou de cavar. Mas se você cavar todos os dias que vieres à igreja, Deus vai falar com você. Venha ao culto de doutrina. Venha à escola dominical. Alimente a sua alma. Porque orando e se alimentando com a palavra, a sua vida vai estar firmada na rocha. E dela, eu e você só vamos sair daqui do plano terreno para o edifício que Deus preparou para nós na eternidade, nos céus. Queridos irmãos, queridas irmãs, e em nenhum outro há salvação. Alguém pode ter muitas filosofias, muitas formas de crer, mas está escrito: salvação somente em Jesus. E espalhe essa salvação por toda a Uruguaiana. Espalhe na sua vizinhança, espalhe no seu trabalho, fale de Jesus. Porque o fim vem, irmãos, está próximo.
Fale de Jesus, a tempo e fora de tempo. E você vai ver muitas outras famílias, muitas outras vidas serem edificadas na rocha e participarem desse grande edifício que é a igreja de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar se há entre nós alguém esta noite que deseja ter uma nova vida com Jesus. Se entre nós esta noite alguém deseja aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida. Se entre nós alguém quer entregar-se completamente a Ele. E a partir de hoje edificar a sua vida na rocha. Entre nós alguém quer tomar a mais importante das decisões? Dá um sinal com a mão. Eu quero orar por você. Não tem? Pastor João, nossa gratidão. Que Deus continue abençoando. Mais uma vez, por favor, transmita ao pastor Argemiro e ao pastor Leandro a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa admiração pelo ministério que Deus tem confiado a vocês. E continuem assim, servindo ao Senhor com alegria. Se não retornarmos à Uruguaiana, daqui a pouco tempo nos encontraremos nas mansões celestiais, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe.